Oizinho, gente, tudo bem? Mais um dia aqui na página @grau Novo Paradigma, do nosso site oficial, né? É o novoparadigma.online. Deixa eu ver. Ah, eu tava esperando isso. Acabei de entrar online, deixa eu lá pegar o link. E hoje nós vamos continuar o debate sobre símbolos e simbologias, tá? E eu acho que hoje as coisas vão ficar mais claras, né? Dentro desse entendimento agora hermenêutico da interpretação, tá? Dos manuscritos bíblicos. E que tem, assim, um envolvimento intrínseco, né? Com as defesas, obviamente, que das meditações metafísicas de Descartes dentro da Academia de Mersenne. Olha que legal, olha lá. Vamos lá, deixa eu pegar então o link. Já estou ao vivo, estou pegando agora o link. E deixa eu dar uma divulgada. Peraí. Aqui, símbolos e simbologias. Peraí que eu entrei já errado aqui, gente. Ah, não, tá certo, tá certo. Acabei de entrar, ó lá. Deixa eu pegar aqui, vai sair a minha voz, espera um pouquinho. Com as defesas, obviamente, que das meditações metafísicas de Descartes. Peraí. Olha lá, tá saindo minha voz. Peraí, tirei, pronto. Agora deixa eu pegar o link. Já copiei. Ai, o Henrique parece que adivinha. Ele faz... Mas que coisa! Parece que você adivinha! Você vem na hora que começa. Ok, né? Peraí, então. Deixa eu só pegar o título aqui. É home office assim mesmo, viu? Tá. Peraí. José Luiz de Oliveira, obrigada. Deixa eu agora dar uma publicada aqui no meu perfil e eu vou fazer uma divulgação em alguns grupos e a gente já começa. Gente, símbolos e simbologias por hermenêutica. Vale, ó, fecha direito a porta, hein, por favor. Vale a pena ficar por aí, porque a gente vai entender, assim, o teor desse manuscrito bíblico que é Eleata não parmênico. Olha que coisa, né? E compreender realmente o seu sentido de interpretação, né? Para o ser e o devir, finalmente, né? Olha que coisa! E que é corrompido na sua perceptiva para garantir sempre um povo aí, de alguma forma, senso comum. Mas calma que a gente vai explicar tudinho, tá? Porque isso é uma forma, gente, de manter a historicidade e história factual positiva dentro da ciência, quando não se entende as reais defesas desse manuscrito que está diretamente relacionada com a Academia de Mersenne, tá? Então deixa eu dar uma divulgada. Vamos lá. Vou começar a divulgar, a gente já começa. Peraí. Deixa eu ver. Já comecei a divulgar aqui um grupinho. Eu tenho 5 minutos aqui para começar essa tour. Deixa eu ir lá para outro grupo. Aí eu tenho que abrir aqui, ó. Compartilhar. Oizinho, para quem chegou, seja bem-vindo. Hoje a gente vai debater símbolos e simbologias, tá, gente? Símbolos e simbologias. E compreender por que a Bíblia, eu considero, nós de um novo paradigma.online, a definimos como sendo eleata não parmênica, né? Porque nós não defendemos um universo que nasce do nada, tá? E então, compreendendo esses símbolos e simbologias por hermenêutica, né? Entender o que é, então, a construção do homem, né? Do ser e no devir, né? Para o seu ser e no devir. E agora, nesse caso, modular entre céu e terra, né? Porque nós temos o objeto de domínio, o signo arqueológico, que descreve por cosmogonia a cosmogênese e, consequentemente, dá ao homem entendimento da sua cosmologia, né? De forma profunda, ao ponto dele desenvolver altas tecnologias e tudo mais, tá? Deixa eu ver qual que eu divulguei. Então, agora eu vou começar a divulgar nesses grupos aqui. Oizinho para quem chegou, bem-vindo, obrigada. Amauri, boa noite, viu? Muito obrigado pela sua presença. Gente, colabora, dá uma divulgada para mim, por favor, ajuda a divulgar para aumentar o engajamento. Hoje o Facebook me trouxe me liberou lá uma ferramenta até positiva, mas que ainda não é pro perfil da nossa página, porque os engajamentos de alguma forma ajudam a monetizar a página e tudo mais,
né? Quanto mais se constrói esses engajamentos, vai se alcançando, o conteúdo ele é de alguma forma monetizado só pelo fato de você assistir, né? Mas para isso a gente tem que atingir metas. Então, se vocês colaborarem nesse sentido, vocês que têm uma afinidade pelo nosso conteúdo, nossa, já você é quase um apoiador, um patrocinador do nosso próprio conteúdo, ajudando as outras pessoas a se engajarem também com esse tema, entende? Então, se houver essa disponibilidade, eu agradeço, porque de alguma forma, sozinha aqui a gente é um pouco limitada, então eu não consigo realmente divulgar para muitas coisas, muitos lugares, eu tenho que ser mais seletiva, né? Lembrando que eu faço tudo sozinha, gente. O site, conteúdos, livros, capas, páginas, tudo, tudo, tá? Sem exceção. Tive uns apoios aí, né? Alguns apoios, graças a Deus, né? Interessantes, mas literalmente tudo sozinha. Os vídeos, o curso, tudo. Então, se vocês puderem ajudar, colaborar e divulgar, para ajudar no engajamento, eu agradeço. Peraí, já tô divulgando, já tô terminando a divulgação aqui. Obrigada, viu? Obrigada para mais você que está aí, muito obrigado. Gente, ajuda, colabora a divulgar, porque tudo isso, ó, a curtidinha, divulgar para outros locais, grupos que vocês acham que têm uma afinidade pelo tema, ou amigos mesmo e tudo mais, chamar o pessoal para acompanhar esse tema, tudo isso ajuda. Vai criando uma positividade com o Facebook e o Facebook em seguida, né, vai liberando certas ferramentas de forma a poder monetizar, entende? O conteúdo. E monetizando o conteúdo, isso ajuda o próprio conteúdo, né, gente? Porque dentro da web a gente tem gastos, viu? Só essa semana eu, graças a Deus, consegui uma ferramenta que eu precisava. R$ 249 a ferramenta, tá? Vai vendo. Mas ela é vitalícia, né? Então, assim, então a gente gasta com domínio, com hospedagem, tem uma série de coisas que a gente vai gastando. Obrigada, seja bem-vindo. Eu já vou começar, viu, gente? Já vou começar o tema, tá? Espera um pouquinho, deixa eu só compartilhar. Ajudem a compartilhar também. Peraí. Calminha que a gente... Hoje o tema vale a pena o tema, porque a gente vai compreender, tá? Lembrando, gente, que a obra Heidegger não é... Almari de novo, né? A obra Heidegger não é ser metida não, tá? Mas ela tá um espetáculo. Um espetáculo. Ela fala até do terceiro Reich, para vocês terem ideia. Sem conspiração, tá? Ela está um espetáculo, Vale a pena. E logo, logo, eu acredito que a semana que vem ela já está liberada na Amazon. Se você tiver a Kindle Unlimited, eu vou deixar o link aqui. Se você não tem, faça. Você paga só R$19,90, pode ser com um cartão pré-pago por mês, a Kindle Unlimited. E aí você pode ler mais de 700 mil obras gratuitas lá dentro, incluindo as minhas obras, né? Sem ter que pagar o e-book e tudo mais. E se você também fizer pelo meu link, você colabora com o nosso conteúdo, né? O nosso conteúdo aqui de onovoparadigma.online e da página do Facebook vai ganhar uma comissãozinha, claro, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Tô divulgando aqui pro pessoal. Bom, gente, acho que eu já divulguei o suficiente, já tem um pessoalzinho aí, tudo bem? Muito obrigado, viu, por estarem aqui presentes. A Mauri, boa noite. Muito obrigado pelas curtidas. Se vocês puderem chamar as pessoas, divulgar, como eu disse, vocês colaboram com a página. Hoje eu recebi do Facebook uma notificação que para monetização a página quase foi aberta, né? Mas ela não foi ainda porque ela não atingiu certas metas. Então veja bem, se você divulga, se você gosta do conteúdo, você acha que esse conteúdo te edifica, e uma vez compreendendo isso, né, para si, você acredita que isso deve ser passado para outro, e passando para outro, você ajuda o próprio conteúdo da página. E aí o que acontece?
você colabora como um apoiador, um patrocinador à nossa página, entendeu? Quer dizer, você não só gasta o dedo, né? Só gasta o dedo, você não precisa apoiar com dinheiro, nada, porque você vai colaborar para que futuramente o conteúdo seja monetizado só pelo fato de você estar assistindo, tá? Boa noite, Fábio, obrigada, viu, pela sua participação também. Vamos lá, gente, deixa eu deixar o link do Kingdom Unlimited para vocês, lembrando que a obra, tá, a obra O Futuro Social de Heidegger, logo, logo vai estar disponível na Amazon, esse mês mesmo, é certeza. Eu estou terminando a última revisão e estou satisfeitíssima com a obra. É uma obra que vale a pena queimar o cérebro lá, deixa eu só tirar o som, peraí, e ler para compreender quais eram as perspectivas de Heidegger, tá? Que a gente está debatendo de sábado. Hoje eu não vou entrar muito em detalhe para não fugir do tema de hoje, tá? Ó, vou deixar o link aqui com vocês. Todos vocês sejam muito bem-vindos, muito obrigado, viu, por estarem aqui. Pronto, Kingdom Unlimited, tá aí, tá? A Kingdom Unlimited, então, é um programa da Amazon que vocês só vão pagar R$19,90 por mês para conseguir, para lerem mais de 700 mil obras dentro da Amazon, incluindo as minhas. E não vão precisar pagar, né? Pelo e-book, entende? Por exemplo, vocês só vão pagar essa taxinha como se fosse um crédito de celular, aí, que seja pré-pago por mês, e vão ter o acesso a essas obras para poderem ler, tá? Hoje, então, como foi colocado, nós vamos continuar o debate sobre símbolos e simbologias por hermenêutica dentro da Bíblia, que nada mais é do que, até, por assim dizer, uma análise fenomênica, fenomenológica do verbo, tá? De forma que eu declaro, eu chamo, por conhecer o signo que é arqueológico, defendido por Euclides na proposição, dentro de elementos, uma leitura estoica da primeira fase de Zenão não helenística, tá? Por quê? Por que leitura estoica? Porque nós estamos usando verbalizações da natureza para tentar explicar o sentido ontológico do homem. Olha que coisa maravilhosa. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, quando eu falo chifres ou cornos, existe aqui uma diferença de interpretação agora da coisa quando relacionada ao homem, dirigida ao homem nesse sentido. Então, se aquele símbolo, seja o que for, ele tem chifres, ele é diferente daquele que tem cornos, né? Que no senso comum hoje, isso eu acho que até vem a ser com base naquelas perceptivas irrefutáveis de quem eu chamo jacobino, que é Schopenhauer, destruindo a perspectiva da metafísica na época e usando da sua metafísica do amor para criar uma perspectiva playboy da própria metafísica, por assim dizer, porque eu li essa obra, tá? E Schopenhauer é ridículo. Isso tudo para destruir o entendimento da taça carregada por Jesus, né, que por cosmogonia descreve cosmogênese, e entendendo essa cosmogênese nos faz entender a cosmologia, tá? Então, quando a gente fala cornos, que não é tipo homem cornudo, não tem nada a ver com esse papo furado de senso comum, isso quer dizer que é um homem tipo cabeça dura, né? Então, se ele tem cornos, é porque esses cornos, estoicamente na leitura da natureza, conforme a primeira fase de Zenão, tá? Esses cornos são do bode, por assim dizer, que não se revezam a cada ano, tá? Diferente dos chifres dos servos, tá? E que na linguagem do senso comum tem que virar veado, tem que se confundir numa... Tipo como um veado, né? Desculpe o paladar, mas tipo gay, o viado, que não tem nada a ver. Ou servo, ovelha, que não tem nada a ver. O que é então o chifre? O chifre do servo, na condição de análise da natureza, a cada ano aquele chifre que parece um galho de árvore, né? Que é assim, isso é super importante entender, gente, que vai ter a ver com o diadema, com a coroa e tudo mais. Então, e aquela coisa da cabeça de vaca, sabe? Então, o chifre, ó, vou desenhar aqui para ficar bem legal, pra gente entender mesmo, sabe? Ó,
O chifre, que tem a ver com o servo, que é tipo um galho de árvore, ó, tá? Parece um galho de árvore e que corrobora com a verbalização hieróglifa da pictografia, né, do signo arqueológico descrito dentro do manuscrito bíblico e que tem números, tá? Ó, aqui, ó, o galho estaria aqui, ó, né? Porque aqui é a copa da árvore, é a boca do cálice, né? Ao mesmo tempo um copo, tá vendo? Ou um candelabro da onde sai fogo. Quer dizer, são 3 significados sobre um único objeto. Olha que legal, isso é uma metafísica de perceptiva. Então os chifres que representariam esse arco aqui, do signo arqueológico, e que tem valor 33, 6. Por isso que o 33 é tão importante e foi corrompido dentro das próprias salas, como perceptiva e grau, tá? Na própria iniciática, para ser e devir dentro das salas, tá? Eles se renovam a cada ano, eles saem da cabeça do servo, e formam novos galhos, novos ramos de chifre. Diferente do bode, tá? Diferente do bode, que como cornos não se renova. É aquela coisa e ponto final. Por isso que na arqueologia a gente tem imagens de Moisés com 2 cornos na cabeça. Quando a gente então vê essa imagem, conforme Chebran Chevalier e todo esse entendimento, né, por Dionísio Areopagita, né, e simbólico, nós então já abrimos a chave de forma ideal na sua condição de interpretação. Quando a gente vê Moisés com os cornos, isso quer dizer o quê? Que ele é um cabeça dura, o que realmente se comprova dentro do próprio manuscrito, porque Moisés quebrou as tábuas da lei desse verbo por 2 vezes, tá? E quando ele subiu no poder, ele se corrompeu. E por isso que ele é, por Deuteronômios, julgado e morre no Jordão apenas olhando a terra que emana leite e mel e não a conclui. Por isso que Moisés é reclamado em As Profecias de Daniel, a Apocalipse de São João de Sir Isaac Newton. É reclamado no Areopagitan, né? De Dionísio conversando com Timóteo sobre o seu problema, e é reclamado dentro do próprio manuscrito bíblico em Hebreus, tá? E também em Deuteronômios, né? Do problema do homem seguindo homens para sacerdócio, porque essa mesa não exige sacerdócio. E sobre a mesa, por assim dizer, eu sugiro, para quem se interessar, já teve algumas pessoas que leram, né? Mas é para quem está envolvido mesmo com a hermética, a reforma das igrejas e tal, né? Nos caminhos espirituais, mas que vai ter a ver com com o manuscrito, por assim dizer. Eu sugiro a minha obra que tem a ver com esses temas, e eu fico aberta até para colaborar, caso a pessoa leia e não entenda, ou queira melhorar o entendimento. As Profecias do Armagedon, tá? Tá aqui o link, é só entrar lá. Isso também, você obtendo a obra, lendo pela Kingdom Limited, você também ajuda o nosso conteúdo. E aí eu fico disposta, obviamente, para quem lê, eu fico disposta a colaborar no entendimento, tá? Ou até fazer uma live à parte e tudo mais. Tá? Lembrando, gente, que nós estamos com o WhatsApp. Vou até colocar aqui para vocês o nosso WhatsApp. Quem quiser conversar pelo WhatsApp com o Novo Paradigma.online tá aí. Tá? E eu tô fixando então o nosso número do WhatsApp aqui nos comentários, tá? Deixa eu ver se deu certo. Pronto, deu certo. Bom, vamos lá então, gente. A gente vai continuar o termo diadema, tá? Nós entendemos na quinta-feira passada que, com base no signo arqueológico, o diadema, né? Lembra? Eu vou desenhar de novo o signo arqueológico, né? Dentro do manuscrito bíblico, ele é exatamente como eu estou aqui demonstrando, tá? Esse é o signo arqueológico, ele é uma taça, né? Ao mesmo tempo uma árvore, ao mesmo tempo um candelabro, e tem números. Os números são os frutos, ele é a própria Sefiró,
tá? É a própria árvore. A árvore que faz com que o homem obtenha os caminhos do bem ou do mal, né? Por quê? Porque, veja bem, todo esse objeto aqui, que é uma pictografia, vai explicar pela sua verbalização, que é uma estrela que abre e fecha, tá? Vai explicar por cosmogonia, né? De alguma forma, na verdadeira teoria das cordas, que sempre foi arqueológica e metafísica, por isso que Hitler, Napoleão eram tão malucos pela arqueologia, né? O entendimento da cosmogênese do nosso universo que não nasceu do nada, que é o problema do paradoxo do nada de Parmênides, tá? E, consequentemente, entendendo isso, agora se baseando na cosmologia, o homem por observação, esse objeto e toda a sua trigonometria se comprova, tá? Mostrando ao homem o seu potencial de desenvolver por criacionismo, tá? Altíssimas tecnologias. Tesla se utilizou do valor 369, tá? Desse objeto para desenvolver as suas teorias. E aqui nós também temos o valor 345 da escola pitagórica, sendo o valor 5, tá? O valor 5, a hipotenusa, tá? Então, todas essas observações agora, junto com a história dialética e a arqueologia, começam a provar esse objeto que é a própria res corpórea e a própria res extensa, defendida pela Academia de Mersenne e Descartes, tá bom? E aí, pelo corolário 1 de Sir Isaac Newton e tudo mais, tá? Bom, esse objeto agora, né? Esse objeto que pode ser agora como pulso, como taxonomia sistêmica, que é a própria res extensa, sobreposto sobre qualquer ad infinito objeto do nosso mundo do sensível, que é a nossa realidade, tá? E isso é uma leitura estoica da primeira fase de Zenão, pode ser agora sobreposto sobre o homem, tá? E aí, uma vez esse objeto sobreposto sobre o homem, tá? Ele vai então nos dar certas linguagens, ok? Sendo a circunferência 7 do objeto, tá? E entendendo que nós temos um segundo anel, ao qual eu debato isso na obra O Futuro Social de Heidegger, porque Heidegger conhecia tudo isso para desenvolver o seu instrumento, instrumentalidade de todo o seu instrumento e instrumentalidade de método destrutivo, tá? Que eu chamo de destrutivo, um evércio destrutivo do próprio objeto como resistência, tá? Mas não é debate hoje. Então, compreendendo isso, né, nós entendemos que esse segundo anel aqui, contido no homem, é o logos. É o logos, tá? Ao qual, por gancho, está mais próximo da substancialidade, que é o apeiron, e ao mesmo tempo nesse gancho mais próximo à carne, homem, ao corpo, tá? Sendo logos, aqui então nós temos o diadema, tá? E quanto mais extenso, de res extensa, extenso esse diadema, né? Mais próximo ao apeiron ele está. Na construção de ser e devir, tá? E uma vez vitruviano, que eu chamo de vitruviano ampliado, né, por cogitar, pela res cogitam de toda essa condição, primeiramente de forma ontológica, analisando o universo, em segundo, se compreendendo como homem, entende? Agora, né, nesse pulso ontológico, né, e modular, né? Diminua eu para que tu cresça, Senhor. Então, assim, uma hora é o céu, a outra hora é o existencial, uma hora é o entendimento da essência, a outra hora é o essencial, sabendo que nós não somos essência o tempo todo e não somos existencial o tempo todo, mas somos modular nesse sentido, tá? Acompanhando esse pulso abre e fecha do próprio objeto na sua trigonometria, né? O homem, então, ele vai vitruvianamente, que é assim que eu classifico, se
né, por res cogitam, se ampliando e ampliando e ampliando cada vez mais. E de tal forma de estar cada vez mais em espírito, tá? E ao mesmo tempo existencial, entende? Por quê? Porque ele alcançou o entendimento dessa substancialidade real e palpável do universo compreendido. E se compreendeu dentro do próprio universo a partir do momento que ele percebe que ele pode ser criador como o próprio universo, tá? Pedro, tá, Amaury, no final eu tento falar um pouco de Pedro como Pedro apóstolo, tá? Porque a gente tem antipatias e simpatias da mesa, tá? Mas por enquanto vamos tentar só entrar um pouco nesse, não fugir um pouco do tema, não fugir do tema, na verdade, né, para poder concluir aqui. Aí no final eu busco as perguntas, tá? Certo? Então, o que acontece? Ó, vamos lá de novo. Eu vou explicar de novo, lembrando que na obra O Futuro Social de Heidegger, tá? Eu vou até entrar um pouco em Heidegger para vocês entenderem, essa importância de análise agora, da coisa, tá? Da coisa. E já defendida pela Academia de Mersenne, tá, gente? Eu não tô falando nada de novo. Eu só tô trazendo aquilo que é e que é dentro da história. Vamos lá, então. Veja bem. Vamos de novo e vamos do começo mesmo, tá? O que é, então, o objeto arqueológico? Vamos trazer aqui. Então, a gente tem o objeto arqueológico descrito dentro do manuscrito bíblico, conhecido por Paulo Apóstolo e Dionísio Areopagita, que é a própria árvore Sefiró e que tem números, tá? Não é uma árvore de culto a mandalas coloridas, fato. E nem Kundalini, tal, tá? Porque essa condição da cobra, já compreendida pelos maias, nada mais é do que a descrição e o entendimento modular dos decaimentos de energia da substancialidade apeiron desse universo, como eu já debati. Beleza? E eu vou falar de novo. Bom, esse objeto, então, ele tem uma segunda linguagem, que é a estrela que abre e fecha. Tá? E conforme descrição em Apocalipse no próprio anjo da Filadélfia. Então aqui a taça, a sefiró, a árvore e ao mesmo tempo candelabro descrito dentro da Bíblia que tem seus números. 3, 3 é 6. 3 mais 3 fecha para 6 central. 6 dividido por 2 na corda abre. Ou fecha ou abre aqui na corda. Ao mesmo tempo 10 dividido por 2, abre 5, 5. Ao mesmo tempo, 4 dividido por 2, abre 2, 2. 3 e 2 fecha na corda, porque 3 mais 2 é 5. E ao mesmo tempo, 5 mais 5 fecha. Então veja que ela é um abre e fecha, mas olha que maravilha, que nem um plasma. Ela é assim, ó. Se for analisar metricamente toda a sua condição de estrela agora. É que é o máximo. Eu adoro. No curso de Euclides, tá? Conforme elementos, vocês vão entender esses decaimentos, porque elementos nada mais é do que a descrição desse objeto arqueológico, que é a tal taça carregada por Jesus e que pelo problema da teologia já gladiada por Descartes, se transformou em o tal santo grau da ciência e da espiritualidade tão misterioso, tá? Então, isso é importante entender. Entendendo isso, nós temos, obviamente que nós temos vários pulsos dentro, estou colocando a ponta do iceberg do entendimento desse primeiro momento do objeto arqueológico em sua res extensa, que é a sua taxonomia sistêmica, porque é o seu pulso, tá? Nós temos a circunferência como valor 7 arqueológica e de coordenada, né, fixa, tá? Como valor 7, é uma coordenada. Então, a circunferência vale 7. Nessa linguagem, nós temos uma outra verbalização sobre, gente, que nada mais é do que o plano na circunferência. E o plano na circunferência, o que é? É a descrição de um espaço plano e que é curva ao mesmo tempo. E o que é o 7, então, dentro do manuscrito bíblico? Nada mais é do que a curva. A curva
do tempo e espaço que esse objeto explica. E por isso que Jesus contra os fariseus, João contra os fariseus, os apóstolos contra os fariseus, diziam para os fariseus e na época que o sétimo dia não é para ritos e rituais, certo? E nem para se bater a cabeça em pedras deixadas de esquina, na condição do seu entendimento, porque aqui é uma pedra, um quadrado, ó, tá? O 7 nada mais é do que o entendimento, tempo e espaço e tautológico de que tudo que eu planto, eu colho, e por isso que o Apocalipse se torna até métrico, na condição de como poder mentir para um povo para criar um senso comum e assim ser como o homem, sobrepujando o próprio homem, um homem rei que se alimenta agora dessa escravidão perceptiva, né? E por linhagem seria assim. Essa condição agora de análise nos leva até aquelas ideologias do Terceiro Reich, ao qual na minha obra O Futuro Social de Heidegger vocês vão estar entendendo junto com todo esse objeto e os problemas agora ontológicos de Heidegger que nunca foi ontologia. Por quê? Porque Heidegger no entendimento do objeto, tá? Quando se coloca o homem agora aqui no centro do objeto, ele só vai usar o que eu chamo, prestem atenção, porque eu dou 3 significados de Eversio para agora o sistema modular compreendido. Uma Eversio é a Eversio de Husserl, desculpa se eu não falei direito, e Descartes, junto com Rousseau, né, que reclamam a necessidade de se compreender o problema da historicidade, história factual positiva, né, da própria história dialética e arqueologia. A necessidade de se resgatar essa arqueologia agora e ter que limpar a casa que está corrompida, porque dentro das próprias academias nós temos os tais gênios raros que corrompem essa perceptiva para garantir esse tal Terceiro Reich, por assim dizer, que são homens sobrepujando os próprios irmãos, e sejam eles PhDs, sejam eles a altura que for aí de cadeira, tá? Porque o objeto ele está velado para um grupo muito diminuto de poder. Por isso que a gente tem hoje mundialmente o problema aí da queda dos Bilderbergs, dos Rockefellers, porque como eu disse, a Academia de Mersenne foi ontem na história dialética, e nós temos lá no topo também pessoas elevadas com muito poder aquisitivo e que são a favor das defesas dos clássicos modulares, tá? Eu entendo claramente dessa forma, tá bom? Bom, entendendo isso, então, nós temos essa Eversio, que é uma Eversio de necessidade de resgate, né, da nossa arqueologia para, então, agora limpar a casa. Esse problema da corrupção, do entendimento dessa arqueologia que se tornou mistério e como chave vem como sendo Babilônia, mistério do Apocalipse, tá? Esse é um problema de Eversio. O segundo Eversio é o Eversio que eu chamo da escola de Wolff, e é o que os matemas, com base na obra O Futuro Social de Heidegger, vão ter que melhorar junto com os expertises da área, tá? Que já não é minha alçada. Que eu chamo de osteoclastos, osteoblastos modular da coisa, tá? Entre pronação e super... Porque aqui é um módulo, né? E os osteoclastos e osteoblastos estão trabalhando entre mais e menos agora nesse módulo para modelar aquele corpo, que é o osso, por assim dizer. Isso é uma explicação estoica para explicar, da primeira fase de dizer não, eu usei então o corpo, o osso, explicar um pulso de abre e fecha modular desse objeto. E que, como eu disse, ele é um abre e fecha como plasma, assim, ó. Uma maravilha, tá? Que eu adoro. Quando eu vejo essas coisas mais complexas nele, eu falo, nossa, isso aqui é o objeto mesmo, né? Não é à toa que não tem como, né? É a coisa. E escrito dentro do manuscrito da Bíblia, tá? Por isso que a Bíblia precisa ser corrompida como perceptiva. Bom, esse verso, então, é da escola de Wolff, que tem relação agora com a própria res extensa do objeto. O seu pulso, tá? Modular.
certo? E o terceiro evércio que vai estar na minha obra, O Futuro Social de Heidegger, explicado em nota, tá? É o evércio destrutivo de Heidegger, que era onde eu queria chegar. Por quê? Porque ele só usa o quinto axioma euclidiano, que eu também tenho uma outra obra, que é Conte a eles, Alice, os 5 axiomas euclidianos. Ele só usa esse pulso para definir agora o seu homem por cartesiana, mandando o seu discipulado negar Matema, que vai segui-lo como método, tá? Para definir um homem apenas existencial, tá bom? Certo? O quinto axioma euclidiano, na verdade, ele está aqui, no objeto. O objeto, ele tem 8 raios, tá? Ai, gente, eu sou tão escrachada. Ele está aqui, o quinto axioma, ó, do objeto. Ele está exatamente aqui. E qual é a direção do quinto axioma euclidiano? É essa daqui, de implosão, conforme defesas de Dionísio Areopagita conversando com Timóteo dentro do manuscrito Areopagitum. Dionísio Areopagita que foi convertido por Paulo Apóstolo. Aqui, ó, tá? O que Heidegger faz para desenvolver o seu método? Ele implode o homem para si, que é a mesma forma ontológica de análise de Parmênides, Platão e Aristóteles, tá? E que é puramente teológica, todos eles, e Heidegger. Por quê, meus amados? Porque a teologia centra o homem em si mesmo no universo. Ela é heracliana quando num sentido de, por Veda agora, pelo problema do zoroatrismo, do Império de Aquimênidas, que tem a ver com Parmênides, a ideia de que procure no vazio do seu logos que você terá as respostas e deixe o céu fantasmagorizado porque ele nasceu do nada, mas está aí, quem sabe o que ele é. Então a teologia, meus amados, na condição de perceptiva de como problema teológico, veja aonde está a sua raiz, o seu ponto máximo. Nada mais é o problema da teologia, um problema ontológico, ao qual por ontologia estes que se dizem gigantes de fama, esses demiurgos, filósofos dos nossos antepassados, determinam que o homem agora, ele deve se implodir para si mesmo, para descobrir em si alguma coisa fenomenal, tá? E sem entender o passado, porque o passado se tornou mistério, o próprio universo que se tornou um mistério, porque ele nasce do nada, conforme a metafísica de Aristóteles. Então, aquilo que Heidegger diz ter resolvido da ontologia, ele piora na sua metodologia existencial, porque ele quebra o entendimento da essência modular, que é o apeiron, né? O unívoco, né? Que não tendo números não é o nada, é aquela substancialidade que só tem ausência das coisas, mas é uma substancialidade. E é dela, como eu disse, que quando sobre ela por alguma coisa por trás dela mesma, e aí está o ponto mais máximo da ontologia, da verdadeira, e com base nesse objeto, há nela uma dobra, de forma a agora, nessa dobra da substancialidade, quantizar fótons e a luz, faça a luz, conforme descreve o próprio manuscrito bíblico em Gênesis. Tá? Que carrega esse objeto, a taça de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, filho do homem, e todos os seus discípulos foram mortos por gladiar contra esse poder de homens corruptos, esses Césares, esses Parmênides, esses Aristóteles, e por isso que Sócrates teve que tomar cicuta, tá? Então nós temos aqui agora o entendimento do problema da ontologia, certo? Da ontologia. Então o homem, ele está aqui centrado no objeto, tá? Mas o homem vitruviano dos códigos de Da Vinci, ele não só se entende, se compreende existencial na Terra, como essencial,
da essência, porque ele entende, compreende, enxerga a substancialidade, o apeiron de Anaximandro, que a tudo inclui e a tudo governa, tá? E entende de tal forma a compreender e dominar a própria luz, que não é culto, não é Deus e nem objeto de culto para se cultuar, tá? Que aí a gente tem o problema do terceiro Reich como perceptiva, porque são essas as ideias e intenções de Heidegger. Se o homem se implodir de forma heráclita em si mesmo, né, parmênica, aristotélica, platônica em si mesmo, ele não consegue entender o que realmente é a energia, porque ele não conhece a substancialidade, como a energia realmente nesta substancialidade do nosso universo se forma. Certo? E aí eu posso dizer a ele, eu que conheço o objeto, que a energia é culto e que tudo é energia, o que é uma mentira, que tem uma relação com o bispo Berkeley, tá? Das defesas das sensações, que é um outro problema histórico dialético que a gente tem, tá? Isso eu nem falo de Bergson, tá? E qual que é aqui? Ai, calma que eu já tô me perdendo, que eu já fui pra Bergson, não devia ter ido, que eu já pensei em outra coisa, aí eu salto os pensamentos aqui. Mas vamos lá, que eu tô fazendo live ao vivo aqui, né? Mas tudo bem. Então a gente tem esse problema agora. E qual que é? Por que que tudo não é energia? Agora eu resgatei. Por que que tudo não é energia? Eu já expliquei. Se a substancialidade e ela é o abismo, mas ela é, porque nós enxergamos, tá? Mesmo negra, ela é preta, nós enxergamos, porque se ela não fosse, nós não a enxergaríamos, tá? Então, se ela é a substancialidade não numerada, com ausência de coisas, abismo, ela e nós temos sobre ela o fóton é mais denso que o abismo, a substancialidade, que tá aqui. Eu já debati isso, né, gente? Então, sendo mais denso, em comparado com a substancialidade, Einstein então tá errado. Por quê? O fóton tem massa, em comparado com o abismo, a substancialidade, que é menos denso, tá? Outra condição importante que a relatividade baseada em Einstein corrompe na perceptiva, e era defendido por Fermat, que teve que virar mistério também na própria condição e na própria teoria das cordas e conjuntos, contínuo e conjunto de George Cantor, é que a energia, ela é uma constante 30, a energia do universo, ela é uma constante 30, obrigada, viu? Mas que tem aqui agora, dentro dela, a energia, a luz, ela é uma constante 30, conforme fala o nosso querido Einstein, né? Que é um corruptor, ele também é do terceiro Reich. A energia, ela é uma constante 30, né? 300 milhões, não sei, 299, lá vai cacetada, que eu tenho um curso que eu vou colocar gratuito sobre isso, tá? Mas é que eu tenho que reorganizar. Mas dentro de si, ela é toda variada nas faixas, nas suas 9 faixas, tá? E por isso, meus amados, que agora na vista, olhando a energia, ela pisca. Se ela fosse contínua, ela não piscaria. Ela seria isso. Mas não, ela pisca, porque internamente dela, numa constante 30, ela é variada, conforme a própria descrição do objeto arqueológico compreendido pelos nossos antepassados, tá? E que é da estrela, isso daqui, e que tem a ver até com essa beleza das defesas de Kepler, da distância desse objeto, né? Aqui é 6, 3, 2, 2, 5, 4, 2, 3. Isso quer dizer que aqui, enquanto é mais curto, aqui é mais longo, depois aqui fica mais curto, na distância, aqui fica mais longo. Então, olha como ela faz, ó. Abre, por distância, nós vamos ler a estrela, tá? Abre, fecha. Vocês vão entender por que eu vou reforçar isso com a coroa, tá? Aguenta aí. Então, ó, abre, vem para 3, fechou. Vem para 5, abriu. Vem para 2, fechou mais. Vem para 4, abriu mais. Então, qual é o movimento? Certo? Tá fazendo assim o movimento.
tá? Abrindo e fechando o movimento, e que tem relação com a própria luz que nós enxergamos, certo? E tem relação também com o arco do Sol, descrito na proposição 18 de elementos, no sistema abre e fecha de elementos de Euclides, tá? E tudo sobre esse signo arqueológico maravilhoso, compreendido pelos maias, pelos astecas, pelos egípcios, de um Egito que, conforme a Bíblia descreve, não é o Egito da destruição, mas daqueles 4 Egitos que falam a língua de Canaã, repudiada por Noé, embriagado com esse poder para reinar um homem sobre os homens. Beleza? Tá? Então esse é o nosso problema agora, histórico, ontológico, metafísico, da teoria das coisas geral e civilizacional, né? E é uma escolha. Tá? É uma escolha, né? Aonde, na condição agora métrica do Apocalipse, o que a gente tem? Se nós formos mornos a essa condição, né? O terceiro Reich, por assim dizer, ele domina com a mentira, mantendo o senso comum, e de tal forma que aqueles que sabem também serão engolidos, né? Agora, se não formos mornos, né, e resistirmos, certo? A este não terceiro Reich da corrupção, da decomposição da verdade da nossa arqueologia, o caminho da humanidade ele tem um outro segmento, tá? Né? Já não é da minha alçada, né? Já é uma coisa de mesa mesmo, de análise, negócio, não é brincadeira, né? Onde maiores e menores têm que fazer parte, né? Não é só um grupo de pessoas, mas porque maiores e menores são capazes de entender essa coisa aqui. Beleza? Bom, gente, o que a gente tem aqui então? A roda da vida e ao mesmo tempo uma coroa, tá? Que ela pode então, conforme descreve a Bíblia agora, ela pode ser, tá? Por análise, esta simbologia do objeto, uma coroa de espinhos, tá? Ou uma coroa, um diadema de glória, né? Aonde o homem centrado agora nesse objeto e compreendendo como nós estamos compreendendo, ele ganha então essa coroa, né? Ele amplia esse diadema e de tal forma, tá? Que ele então consegue alcançar por consciência a sua relação de eu estou no apeiron e o apeiron está em mim. Eu estou na substancialidade, a substancialidade está em mim sem culto, mas por consciência, compreendendo o universo, sendo criacional na ciência, imputando verdadeiras leis e condutas dentro de uma sociedade, não enganando, não mentindo, E por isso que o manuscrito bíblico, na interpretação e da interpretação, conforme até as defesas de Descartes, não nessa condição dada como nomenclatura, que é eu que dou dessa forma, conforme o novo paradigma.online, eleata não parmênica das defesas e puramente filosófica, tá? Estoica da primeira fase de dizer não, ixi, é um monte de coisa legal aí, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui das coroas, quando a gente busca coroa dentro da Bíblia, nós temos então dentro da Bíblia vários versículos que carregam o nome diadema, né, que nós estamos analisando o diadema. O diadema, ele é um pontinho aqui, ó. O diadema é um pontinho que se torna uma coroa, tá? E que a gente leu quinta-feira passada. E olha que legal, então, outros versículos aqui, tá? Naquele dia, Isaías 28:5. O Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes do seu povo. Amados, o entendimento desse objeto que descreve o nosso universo, nos descreve em ato e potência agora, como homens vitruvianos, não é de alguma forma glorioso, né? Como coroa revestido, nos vestindo agora com sabedoria, né? E por diadema também formoso, né? Porque nós estamos enxergando, é a própria terceira visão ampliada, por assim dizer. Olha que coisa maravilhosa, tá? E por consciência, tá?
Jó 29:14. Adorei essa parte aqui, ó. Vestia-me da justiça. Gente, isso daqui é uma forma de compreender filosoficamente o ser e o devir, tá? A arqué e a physis, que a gente vai compreender sábado agora. Então, quem tiver afim, não perca, tá? Vestia-me da justiça, vírgula. E ela, quem? A justiça, me servia de vestimenta. Tá? Então eu vestia, mas o que é ser justo, né? Então eu vestia-me da justiça e ela, a justiça, me servia de vestimenta, ponto e vírgula. Como manto, capa, manto e diadema, tá? Então, conforme Provérbios, né, que é a constituição dessa mesa, desse tabernáculo, né, que constrói o homem para ser e o devir, tá? Porque isso que pelo Areopagiton, Dionísio Areopagita conversa com Timóteo, são as defesas de Paulo Apóstolo, que eu considero o maior dos discípulos, né? E o centro, né, das defesas de Jesus Cristo, tá? E conforme a minha obra, As Profecias do Armagedon, parte 2, eu trago esse tabernáculo entre antipatias e simpatias, que eu vou responder aqui no final, Amaury, a condição de Pedro, né, por alto, mas eu consigo responder alguma coisa, né? Então, esse diadema agora, né, ele como manto e diadema, era a justiça dele, porque presta atenção o que quer dizer aqui, ó, Jó 29:14. Ele se vestia da justiça, então ele no ser e no devir, um homem da justiça, ele se veste de justiça. O ente justiça, defesas de João, né? No princípio era o verbo era antes do homem. O verbo justiça existia antes mesmo do homem, dentro do próprio universo, verbalizar a justiça como justiça e dar a si o entendimento dela no universo, tá? Né? A coisa justiça, o ente justiça, não tem nada de gênero aqui, porque o caos no universo, o repouso, como a gente já explicou, existiam antes do homem, tá? E aí o homem compreendendo, então deu a ele verbalização. Lembra? O caos. Eu posso chamar de blim, 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 né? É uma forma de expressão, mas é que, e conforme defesas de Rousseau, a nossa linguagem hoje, o verbo, né, que nós nos utilizamos em sociedade, ele já é extremamente sofisticado. Porque basta falar caos que nós já entendemos uma amplitude de significados do caos, tá? Então, é o mesmo dá-se a justiça. Então, essa pessoa se vestia do ente justiça. O ente justiça tá aqui e ela encaixou esse ente justiça nela. Ela se vestiu dessa justiça. E essa justiça agora me servia como vestimenta, porque como eu estou no Pai e o Pai em mim, eu estou na justiça, a justiça está em mim. Como manto e diadema, era agora a minha justiça. Por quê? Porque sendo, eu agora estou no devir, tá? Ou no devir, eu sou. Entende? Esse é o módulo de Jó 29:14 no entendimento da coisa, tá? Simples assim como métrica e pulso. Aonde? Por que Jó se ferra? Porque a gente tem aquele problema que Jó, né, como aquele que ensina um povo, ele era olhos para o cego e pés para o manco. Ele carregava as pessoas nas costas, ao contrário de fazer como Jesus fazia. Explicar isso que eu vos explico, não que eu sou Jesus, com a taça. Para que você seja sacerdote real de si mesmo sem depender do outro. Olha que lindo, né? Que coisa linda, tá? E aí construindo uma sociedade no ser e devir. Uma sociedade que Heidegger, com a sua metodologia de Darwin, para não dizer orangotango, né? Desse pulso de implosão, que é o próprio problema teológico da coisa, por isso que Heidegger é teológico, tá? Vem defender. Ó que coisa, tá? E imputar como lei dentro da sociedade, tá? Vamos ler mais um aqui. Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta o humilde
e humilha o soberbo. Isso está em Ezequiel 21, e vamos lá dar uma olhada agora nesse capítulo para entender isso. Porque veja bem, tira o diadema e remove a coroa. Lembra que a coroa e o diadema podem ser de espinhos, como a gente já viu em alguns versos, e da soberbia, tá? Porque eu não me visto de justiça, eu posso me vestir com uma coroa de corrupção, tá? De mentira, entende? Esse é o caminho simbólico por hermenêutica da interpretação agora, entendendo toda essa coisa aqui métrica, tá? Porque aqui tá a própria coroa, né? E que como coroa, né, agora, ela diminui e aumenta em mim mesma, tá? E por escolha no tempo e espaço. Ó, Ezequiel 21, 23. Isto será como adivinhação vã, que é a adivinhação que não presta, aos olhos daqueles que lhes fizeram juramento, mas ele se lembrará da iniquidade, dessa coisa falsa, para que sejam todos apanhados, tá? Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que me fazeis lembrar dessa vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, porque ninguém presta, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, né? Todos. Na ciência, nos caminhos do ser e devir, na espiritualidade. Esse é o teor do peso e medida aqui, tá? Visto que viestes em memória, sereis apanhados com a mão, tá? Né? E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, tá? Cujo, que são os próprios fariseus, que não são os verdadeiros hebreus. Porque os verdadeiros hebreus, como George Cantor, defendem como clássicos modulares essa verdade para todos. Cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade, que é métrico, ou seja, no tempo do Apocalipse, né, que é aquilo que Werner Jaeger já reclama como métrica também, o momento que nossa sociedade chegar a uma condição monstruosa, tá, de ser, é o momento da gente resgatar essa arqueologia e resolver o problema, tá? Vai virar uma Sodoma Gomorra de novo, uma coisa assim, tá? Então, da extrema iniquidade, assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove essa coroa da prostituição, tá? Por isso que em Apocalipse, então agora a gente entendeu o que ele quer que tira. Esta não será a mesma, não vai continuar os caminhos da corrupção, da mentira, da prostituição, dessa coisa da Babilônia mistério, né? Que são as métricas apocalípticas agora. A gente tá lendo Ezequiel 21. Então, e agora, exalta o humilde e humilha o soberbo. E quem entendeu, né? Tá? Nós nem precisa você entender isso. Basta a verdade que o soberbo é diminuído e o humilde agora, que tem humildade para agora carregar a própria verdade, exaltado. Tá? Essa é a coisa aqui da interpretação mesmo. É métrico e também é apocalíptico, por incrível que pareça. Tá? Ok? Então, esse eu entendo. Aí, ao revés, porei aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence de direito essa mesma coroa, né? A ele a darei, tá? Bom, aqui tem chaves, gente, proféticas profundas, né? Que vai ter a ver com Zorobabel, vai entrar, porque tem um, né? E aí tem chaves assim, são grandes e que eu não vou entrar em detalhes. Mas entendemos então o problema aqui dessa coroa, porque é a coroa dos diademas da prostituta e da besta de Apocalipse, que tem também diademas. Veja que conforme os 144.000 em Apocalipse, aquele que cavalga num cavalo branco e que é virgem de coxa e que está escrito na sua coxa, como nós já explicamos por hermenêutica, Senhor do Senhor, fiel e verdadeiro, e com 144.000 nessa luta, nesse bom combate, tá? Aquele que está com eles, né, não é, ele tem a leitura de diademas da coroa,
mas que não é os diademas que está com a prostituta e a legião, as 10 cidades que vão se vingar dessa prostituta, né? Que é a que corrompe o entendimento dessa taça que se tornou por ela mistério, tá? Eu não divulgo mistério, tá, gente? Eu falo a taça como é que ela é. Mistério tá na mão da cidade prostituta, tá? Tanto que Apocalipse diz que a prostituta é uma cidade. É, foda. Entende? Se eu for representar alguma coisa em Apocalipse, é Apocalipse 12, da mulher que tem o filho e a coroa e as 12 portas de entendimento dessa verdade, tá? Então tem toda essa hermética também ali de desmembramento, tá? Para entendimento, que é importante entender, tá? E para os tempos também dos fins, né? Que é a cidade agora que tá na terra. Ela realmente desceu do céu porque ela veio de uma estrela, tá? Que abre e fecha, que ao mesmo tempo é uma coroa, ou a própria roda da vida, desculpa, e que tem a Ouroboros, tá bom? Bom, vamos lá então, continuando aqui. Então, né, e vamos que vamos. Por isso que a gente tem... aí tem várias outras simbologias que eu não vou entrar, que senão eu vou desviar tanto aqui. E aí a gente vai desmembrando, gente, tantas verdades dentro do manuscrito. Por isso que, mesmo métrico, eu acredito em profecias, tá? Por experiência própria. Que eu vejo ali, aí com base nesses pontos, vai se abrindo os olhos de tal forma, o entendimento por hermenêutica e para caminhos proféticos tão amplos agora, né? Que aí deve se fazer parte de uma mesa, né? Que está próxima desse apeiron, desse entendimento, limpo no vaso, né? Porque o vaso tem que estar limpo para esse apeiron estar em si e o em si estar na substancialidade. Porque a substancialidade, ela é não numerada. Logo, ela não recebe quem deseja, quem diz que ama, entende? Ela recebe a sinceridade, sabe? É uma coisa assim. Então, são todos caminhos que têm que ser reformados nesses caminhos, tá? Né? Por assim dizer. E por filosofia, tá? Por filosofia. Aí eu tô vendo que tem bastante pergunta aqui, depois eu vejo, já eu vejo, tá? Bom, então, entendendo isso, vamos para um outro versinho aqui sobre diadema. Diadema. Né? Olha que legal, que é coroa ao mesmo tempo, tá? Diadema é um pouquinho menor que a coroa, que ela é mais ampla, tá? Deixa eu ver aqui. Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema. Tá, a gente leu Ezequiel. Vamos em Apocalipse. E viu-se outro sinal no céu, tá? Gente, presta atenção. E foi visto outro sinal, né? Nós temos um sinal do céu, que é esse com números, que é a estrela, né? Carregada, que ao mesmo tempo é o cálice por Jesus Cristo, que se opõe à estrela de Lúcifer. Lúcifer como fósforo que quer brilhar demais no dia. Tá entendendo? O fósforo estoicamente, pela primeira fase de Zenão da análise, ele é uma energia que brilha demais no dia e por pouco tempo, né? Quando a gente faz uma... É legal, né? Quando a gente faz uma... quando a gente acende lá a pólvora, que tem a ver aí com fósforo, o que acontece? Ele faz puff, brilha demais e pum, dura pouco tempo, tá? Então esse é Lúcifer, tá entendendo? Ele quer brilhar demais e por pouco tempo e que tem agora uma relação direta por hermenêutica, com as verbalizações do anjo caído, que não é o anjo labareda de fogo, que é o próprio homem vitruviano nesse entendimento das próprias defesas dos manuscritos, tá? E agora a gente entende essa dualidade de verbalização entre os de Lúcifer e a legião, que são homens anjo caídos, que querem ocultar a verdade para pisar sobre o próprio irmão por poder, ganância, vícios, por isso que eles têm os cornos, são cabeça dura, ou o servo, que tem esses chifres que se renovam, cheio da sabedoria e da verdade, e que querem a verdade para todos, que são os clássicos modulares, os anjos labaredas de fogo, que compreendem que são existenciais e essência ao mesmo tempo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, das defesas, tá? Olha que coisa. Os Anunas,
na condição suméria-cádia, que corrompe esse verbo na época de Zargão, tá? Eles nada mais são, os Anunas, queridos, do que a representação desse homem implodido, heideggeriano em si, e por isso cada vez mais réptil, sangue frio, mata por poder, tá? Porque o homem, ele sempre foi estelar, tá? E ele que domina a fauna e flora, ele tem esse poder estelar, mas ele caiu da aliança lá de cima por causa da sua incapacidade de ser e no devir de ser, tá? Porque ele prefere ter poder, corromper, pisar o próprio irmão. Então jogaram o homem, né? Até conforme uma mitologia que eu acho interessante, Sumério-Acádia, jogaram ele no buraco negro, tá entendendo, homem? Vai lá, manda pro buraco negro essa porcaria aí, que não tá entendendo que quer ser mais que o próprio Deus, né? O Senhor do Universo, ele não tá entendendo que ele tem que ficar na sua condição de existencialidade como raça, para tantas raças que existem no nosso universo, ainda em aprendizagem, né? Tipo, né, humilde ali, produzindo e produzindo bem e tal. Mais ou menos a história cairia agora para esses caminhos de análise, tá? Não tô deferindo nada, só tô dando possibilidades, tá bom? Bom, e viu o outro sinal do céu. Então, Apocalipse viu um outro sinal do céu, que não é esse, apesar de ser. Porque é esse. É uma estrela sem números, tá? E eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O valor 7 da circunferência e o valor 10 é o valor central desse objeto, tá? E sobre as suas cabeças 7 diademas, mas que usava mentindo para o irmão para ser poder dentro de uma sociedade humana e como homem. Então esse é o homem dragão, é o homem que mente nesse sentido, criando por iniciática cultos a mandalas coloridas, né? Fazendo da arqueologia mistério, né? Colocando o homem ensanguentado em cruz para ser cultuado, criando o problema da ontologia, que é a própria teologia de implosão em si, né? Criando salas de iniciáticas para cultuar bode, né? Que chama Gadu, com espada entre as pernas para ser beijada. Me perdoe, vai culpar o bode, não a mim, tá? Né? Porque eu também não tô negando o problema das evangélicas e a caixa 2 para ser Estado dessas evangélicas, né? A gente tá vendo aí essa coisa horrorosa da Fordelis, tá? Criando bruxas com estrela na mão, que não sabem nem o que significa estrela, mas usam essa estrela para fazer pano vermelho, cortar pescoço de galinha, mistura de ervas medicinais e nem sabe o que realmente, para que servem as ervas medicinais, né? E corrompendo a própria ciência, assim, para pior, tá? É o problema do nosso sistema mesmo geral, tá? E aí não é minha culpa, tá bom? Apocalipse 19:12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia vários diademas, muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, né? E que agora é o entendimento desse objeto, tá? Todos os diademas compreendidos em todas as áreas desse objeto. E com ele, quem estavam? Os 144 mil, tá? Que também vão ter essa mesma linguagem. E amém por isso. Eu acho tão chique, né? Não precisava ser assim, tá? Não precisava ser assim. Se o homem não fosse o homem corruptível, tá? Aí é o problema do homem, tá? No caminho espiritual. A confusão não sou eu que dou, e nem o objeto, é o próprio homem que cria confusão na coisa. Olha que coisa horrorosa. É o problema do terceiro Reich. Vamos lá. E os seus olhos eram... Tá, já li. E eu pus-me o último coroa. É o último coroa, versinho que tem coroa, tá? E eu pus-me, diadema, na verdade, né? E eu pus-me sobre a areia do mar, tá? E vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres.
O objeto arqueológico, a taça carregada por Jesus, nos dá esses valores, tá? O ponto é 10, é o alfa e ômega, ele é 0, 1 ou 1, 10 ao mesmo tempo, o ponto, tá? É 6 mais 4, 10, que rateado, 13, 3, 2 e 2, 3 mais 2, 5, 5, 5, 5, 10 do sistema, tá bom? Que para entender o sistema, gente, vai fazer o curso de Euclides, que é só R$ 35 a taxa, né? Que aí eu fico também disposta a atendê-los, mas faz lá o curso que vocês colaboram. É uma taxinha única de R$ 35 que vai fazer vocês entenderem, junto a elementos de Euclides, esse pulso da estrela. E lá vai estar descrito também o que Einstein já entendia, que intitulou como sendo Einstein's Rosens, mas sempre esteve descrito e escrito dentro da obra Elementos de Euclides. Ele plagiou Euclides, tá? E ocultou de vocês, dentro da ciência, que os Einstein's Rosens ele analisou da obra Euclides, junto com esse objeto arqueológico. E que já, como decaimentos agora de energias e cordas, já estava e sempre esteve descrito na estela de Tutmoses, abaixo da esfinge de Gizé. Tá? Conforme em o Novo Paradigma.online, nós temos lá um post sobre isso. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Peraí, deixa eu entrar. Aqui, ó. Então, tá aqui o curso de Euclides, tá? E eu vou deixar também o link de um novo paradigma, caso vocês queiram ir lá procurar o post, tá bom? Ah, esse o computador foi... Aqui, tá aqui. O post. Aí, qualquer coisa, entrem no WhatsApp e no WhatsApp perguntam, dá para passar aquele post sobre a estela de Tutmos, tal, né? Junto com o signo arqueológico, aí eu passo lá pelo WhatsApp, fiquem à vontade, tá? Então tá aí. Bom, então, voltando aqui, e eu pus... e vi subir no mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, vamos voltar aqui. 7 e 10 do signo arqueológico. O que nós temos aqui, gente, na linguagem, na condição de caminho de ciência do objeto já? Que o valor maior, que é um ponto, tá? Ele é um ponto menor em relação à expansão de um valor menor, que é a circunferência. Então, o ponto que tem número 10, o ponto que tem número 10, mas ele é um ponto porque ele é pequeno, veja bem. Por isso que os caras estão buscando o bóson como ponto de energia na massa, no próprio abismo, na substancialidade apeiron de Anaximandro, que é a substancialidade agora do nosso universo compreendido aqui, tá? Então esse daqui é o ponto 10. E aqui é o ponto 10 na circunferência 7. Tá? Imagina que aqui é uma circunferência, tá? Deixa eu fazer uma circunferência. Tentar, né? Tentar fazer uma circunferência aqui. Vai, vocês entenderam que é uma circunferência, tá? Numa circunferência. Isso aqui é menos denso e o ponto é mais denso. Por isso que o bóson, né, na substancialidade, quanto menor, mais energia e mais potência. Por isso que os caras estão querendo pegar o bóson. Porque ele vai ter uma condição de densidade de energia absurda, tá, em si. Que já é descrito no objeto arqueológico, ó. Mas, ao mesmo tempo, o centro é o alfa ômega da coisa, porque ele também é 0, 1. Ao mesmo tempo, pelo decaimento de corda, eu acho que isso vai ter a ver com os Einstein's Roses, fica para a área da física, para essas análises. No decaimento de corda aqui, ele é ao mesmo tempo denso e leve na sua condição nuclear, tá? Junto à circunferência. Então a gente tem essa linguagem. Então esse entendimento a besta sabia, conhecia, para desenvolver ciência, tá? Por isso que sobre os seus chifres, que são as 10 cidades que seguiam essa besta, que é o próprio Terceiro Reich, para vocês entenderem, porque são homens, anjos caídos, mentindo para homens, sobre a sua cabeça estava cheio de nome de blasfêmia. Vamos dar os nomes das blasfêmias atuais. Heidegger,
criando um homem teológico, implodido em si, que não entende, para que o homem não seja capaz, no seu fenomenal existencial no tempo, de entender essa verdade arqueológica. Porque até Matema, por Heidegger, o infeliz, o besta, né, da legião, o que segue Heidegger tem que negar, tá? Essa é uma blasfêmia. A segunda blasfêmia é criando homens na hermética agora para cultuar energias e mandá-las, né? Achando o homem que ele é pura radiofusão, que também é um problema de Heidegger perceptivo, que ele defende esse caminho, de alguma forma, né? Ele garante, por essa construção e arquitetura de um homem no ser e devir, um homem que vai aceitar que ele é energia e radiofusão na Terra, tá entendendo? Né? Negando agora a matéria, tá? Outra blasfêmia. E assim vai, tá cheio de blasfêmia, tá bom? E então eu termino por aqui e a semana que vem, quinta-feira, a gente vai falar agora dos colares e vou responder então as perguntas, tá? Deixa eu responder as perguntas e vamos que vamos, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo por aqui, que eu acho que vai ser mais fácil, né? Vou ver se eu consigo responder as perguntas. Calma, mamãe já coisa. Vamos lá. Brigadinha, viu, por todo mundo que esteve até agora aqui. Vamos lá, então. Então, a Mauri Rodrigues. Esse paradigma talvez não esteja desviando os ensinamentos em sua simplicidade. Quero exemplificar a simplicidade de Pedro Apóstolo. É que aqui não foi uma pergunta, né, Mauri? Mas então, né, nós temos em Provérbios, que é aquilo que está na porta do tabernáculo, né, já logo no primeiro capítulo, dizendo, tá, de forma muito clara, e que é defesas de Descartes, dentro da Academia de Mersenne, nas meditações metafísicas, que Deus não ama o simples, tá? É complexo. E uma vez o que não é simples agora, entendendo, ele deve criar aquele que está abaixo dele tão forte quanto. É uma obrigação, tá? Então, por isso que a ignorância agora é imperdoável no espaço-tempo e métrica no seu entendimento, que nos traz a essas aberrações sociais e a aceitação desses cientistas criando seus Frankensteins, que é Heidegger. Né? Por isso que eu sugiro a leitura dessa obra aí, tá? E acompanhar aí de sábado essa temática, né? Que é bem complexa. Espero que eu esteja conseguindo até explicar, né, da melhor forma possível. Agora, de Pedro Apóstolo, nós temos as simpatias e antipatias de Pedro Apóstolo dentro do manuscrito. Que é aquele Pedro que nega Jesus 3 vezes, tá? E que levanta uma congregação 120 simbólica, que é a própria cabeça da prostituição, porque 120 vezes 7 é Cainã, de Gênesis 5, da prostituição, chave hermenêutica, gerando Malalael, né, lá, que é uma chave de prostituição, né? Então a gente tem esse Pedro, mas a gente tem um outro Pedro em outros versos, que ele é um Pedro de porta, né? Que ele é um eleata, explicando o homem como ele deve agora pensar e se perceber para vir a ser e devir, né? Porque ele tem que agir por ele mesmo, né? Como a gente tem até em Timóteo falando, levantando uma igreja, ali um templo, um ensinamento, não é nem templo, tá? Levantando um ensinamento de que a mulher tem que ser submissa, mas na sequência ele usa a chave de Adão e Eva, tá? Por quê? Para a corrupção do verbo, da árvore, a obstrução da árvore, então a mulher agora é submissa, o que não, na verdade numa sociedade é modular. Às vezes o homem está por cima, às vezes a mulher está por cima, e a falta desse entendimento por educação gera concorrência e conflito dentro da própria sociedade, uma coisa ridícula, tá? Que é um alimento do terceiro Reich, que a gente pode chamar como chave anticristo, tá? Porque é anti essas análises filosóficas, teoréticas e elevadíssimas da própria história dialética. Lembrando, gente, por que eu falo terceiro Reich e uso esses termos?
das chaves anticristos. Porque dentro da obra de Heidegger, ele imputa como regra que somente a historicidade, a história factual positiva deve ser, Henrique, deve ser aceita, e não Descartes, Hegel, Kant, dessas defesas clássicas modulares que para Heidegger e como regra se tornam a historicidade, história factual negativa ao seu discipulado, que dentro da ciência vai fazer assim, ó, jogar fora e dizer estar trabalhando ciência, aceitando Heidegger como ícone e o idolatrando. Dentro, é uma coisa, gente, é assustador, tá? Então eu creio que eu esteja respondi, né? Para entender os termos linguísticos, mas estou me esforçando. O Amaury disse que tem dificuldade para entender os termos linguísticos, mas estou me esforçando, né? Teria que ser mais específico para eu tentar, de repente, numa outra live, melhorar. Quem é o fundador desse mix de filosofias e teses? Qual ciência é essa? Não estou entendendo. Amaury, esse objeto, ele está dentro da Bíblia descrito concretamente, tá? E quando você especula esse objeto na história dialética, você vai perceber que esse objeto é defendido concretamente, tá? Pelo Corolário 1 de Sir Isaac Newton. É defendido pela obra Discurso e o Método de Descartes, pela própria Academia de Mersenne, por Lutero, por Giordano Bruno. Então, na minha obra, que tá aí o link para acessar as minhas obras, A Razão, Senso e Espírito, parte 1, O Problema Perceptivo das Cruzadas, colabora esse entendimento. Teria que ler, tá? Ou eu fazer uma live específica para essas temáticas, mas o ponto, né, a chave da porta é essa daí, o caminho é esse, tá? O objeto é concreto, é uma pictografia, é arqueológico, não saiu da minha imaginação, tá? Fato. Amaury, quando falamos do código genético DNA, pensamos nas formas humanas e brutalidades das existências. Sabendo disso, como acontece nos átomos e moléculas, por exemplo, dar o formato de uma orelha? O que move e organiza as moléculas numeradas e variadas? Vamos lá, então. Eu entendo o seguinte: entendendo a substancialidade por análises de Euclides, tá? A obra Elementos, que defende esse objeto, tá? Presta atenção, em 2011, antes desse objeto vir à tona, né? E aí, por isso que eu escrevi minha obra, Conte a eles, Alice, os 5 axiomas euclidianos, né? O quinto axioma euclidiano, que é uma implosão para o ponto, que é o primeiro axioma, ele é uma curva para si mesmo, o primeiro axioma euclidiano, tá? Porque a gente tem dos 5 axiomas o primeiro axioma, e o quinto é um regresso para o primeiro, descrevendo o objeto arqueológico. Então começa no ponto, vira reta, segundo, terceiro, quarto, quinto axioma volta para o ponto. Primeiro axioma euclidiano, segundo, terceiro, quarto, quinto axioma volta para o ponto. E assim vai. Essa é a descrição do quinto axioma euclidiano. Ó, do quinto axioma euclidiano, o que a gente tem aqui? Em 2011, PhDs mundiais não sabiam descrever o quinto axioma euclidiano usado por Newton, por exemplo. Tá? Ele era um mistério, a ponto da área da Matema ter que desenvolver caminhos não euclidianos da perceptiva para tentar resolver problemas de um universo misterioso que nasceu do nada parmênico. Tá? Esse é o nosso problema máximo da condição da relatividade geral, que é relatividade nascida da metafísica de Aristóteles com base em Hesíodo, de um universo e Parmênides que nasceu do nada, tá? Que não consegue, como ciência em pleno século XXI, compreender o que significa o apeiron de Anaximandro como substancialidade, tá? Não me culpem, tá? Eu só tô sendo uma mensageira. Por favor, tadinha de mim, né? Você tá rindo? Só tô explicando o problema, tá? Eu não posso ser crucificada que nem Jesus e os apóstolos. A gente não é mais bebezinho chupando pirulito, tá?
Ok? Então, o que que acontece aqui? Então, dado esse problema, né? E agora, entendendo a substancialidade, que é o apeiron, que é tudo inclui e tudo governa, que é essa substância não numerada, e entendendo o valor C dos decaimentos, tá? Resolvidos na obra Elementos de Euclides, ao qual carrega a representação daquilo que Einstein intitulou, se apropriou como sendo Einstein's Rosens, tá? O seu movimento descrito logo na primeira proposição resolvida de Euclides em Elementos. Vão assistir o curso. Eu fico disposta a atendê-los para ajudá-los ao entendimento, tá? Que vocês vão ver lá os Einstein's Roses. Nós então entendemos que essa substancialidade, que né, é o abismo, mas não é numerada, sofreu alguma força, alguma coisa que dobrou, decaiu. Na hora que ela decaiu, tá? Essa força, ela então reagiu uma com a outra, quantizando o fóton e fez luz, tá? Certo? Agora, a partir do momento que ela decaiu a substancialidade, quantizou o fóton, né? Aconteceu isso, né? Isso, gente, eu tô fazendo uma análise, não é do nada, eu tô fazendo com base em elementos de Euclides, descrevendo esse objeto e os decaimentos compreendidos desse objeto, e a substancialidade, o apeiron de Anaximandro, tá? Uma vez acontecendo isso, fica agora aos físicos, aos expertises da área, né, os não corruptos, por favor, do não terceiro Reich, né? Uma vez acontecendo isso, né, essa dobra, ocorreu então aqui, ó, um espaço de uma força menor, tá? E uma coisa menos densa. Na própria experiência a gente vê aqui, tá? Que então gerou um fluxo de controle, que é o tal 3x4 da descrição do objeto, também no curso de Euclides lá, tá explicando esse 3x4 do corte, que é super importante no entendimento desse objeto, a terça parte da coisa. Começou então a criar aqui um pulsar, entende? De abre e fecha da coisa, tá? Então nós, é o que eu acredito, com base nas análises, que eu ainda vou trazer uma obra futura minha, não sei quando ainda, que chama Origami, um possível universo, que eu não vejo a hora de conseguir chegar a essa obra, porque eu quero debater essas possibilidades. Para mim, nós estamos dentro, nosso universo inteiro está como ovo, dentro de um enorme buraco negro. Tá? E esticando no tempo e espaço e contraindo, esticando e contraindo. Então esse esticar e contrair, que é o coração de Descartes, do discurso do método, que eu tenho essa obra, o discurso do método em obra, em nota, que é a Razão, o Senso e Espírito, parte 2, que é uma trilogia, agora só falta a Razão, o Senso e Espírito, parte 3, que é os corruptos fragmentos de Parmênides, né? Então esse coração, agora aqui, né, é o pulsar do nosso universo no tempo e espaço o tempo todo, certo? Que agora cria uma variação ad infinitos de formas, tá? Por isso que o DNA, por isso que as coisas pulsam e nascem, entende? Eu acho que esse é o pulso Fibonacci, que virou por hermética também não compreendido 011 da corda do objeto. Dessa teoria das cordas, que também fica aos expertises, porque eu só dou as chavezinhas das portas, tá entendendo? Esse é o meu papel, eu não vou além disso. Eu adoro o que eu faço, gente. Eu adoro dar todas as possíveis portinhas, tá? A minha função é essa, por isso que eu colaboro, né? E espero, obviamente, ter valor, né? Porque uma sociedade de dignos é assim, né? Uma coisa, né? O que a gente ainda tá com um grande problema social mundial, desse problema do terceiro Reich, jacobinos, girondinos, uma loucura. Ego, né? O problema da hermética, ixi, uma série que já não é minha alçada também, tá? Bom, pluralidade, Bom, acho que eu consegui explicar um pouco, né? Mas claro que fiquem abertos, porque tem pessoas que focadas agora nessas áreas, né? Em específico, né, da análise, vão conseguir desenvolver obras até maiores, né, do que eu agora, no sentido de estar aqui como uma mensageira, por assim dizer, né?
Ciência política dominou esse tema de alguma forma? Sim, tá? Pera um pouquinho. Henrique, eu vou pegar o seu cacto. Não. Então para. Vamos lá. Sim. Sócrates não... Amaury, ciência política dominou esse tema de alguma forma? Sim. Sócrates não tomou cicuta à toa. Sócrates com Zenão, naquela Panateia contra Parmênides, levantando o império de Aquemênidas na época de Daniel, falando que a substancialidade é um nada para ferrar com a perceptiva daquilo que Anaximandro já defendeu como sendo apeiron e que é arqué e que nós vamos explicar agora sábado, ele não tomou cicuta à toa. Né? E Aristóteles futuramente não vem participar da tirania dos 30 à toa. Giordano Bruno não foi queimado vivo à toa, tá? Por quê? A ciência política da historicidade, história factual positiva, assim determinou de um grupo de homens para sobrepujar os próprios homens e dentro da própria iniciática, mentindo na sala sobre esta verdade para eles. Certo? E por isso que hoje vocês estão vendo os Bilderbergs e os Rockefellers caindo. Esses mesmos antepassados, hoje, nós podemos dizer serem do Terceiro Reich, da coisa. Tá? Hitler não abriu aquele holocausto com uma suástica à toa, tá? Lembrando que para mim, no Paperclip, Von Braun é da linhagem da resistência. Carl Sagan também, nessa guerra ainda fria, é da linhagem da resistência contra essa estrutura já planejada há muito tempo de uma New World Order. Tá? Que não é conspiração, gente, é uma obviedade, né? Que já não é também minha alçada, né? Assim, a gente faz a nossa parte. Eu não vou deixar de fazer, tá? Porque eu não dormiria sossegada, entende? Guardando isso pra mim, sabe? Né? Posso ser ingênuo, não sou idiota, assim, não sei, eu não entende? Não dá. Eu acho um absurdo, eu não consigo, não funciona na minha cabeça, tá entendendo? Eu não consigo entender isso, tá? Nassim Haramein há pouco tempo aí, estava desconfigurando o entendimento dessa verdade, já caiu por terra, porque eu sei que vários, desde 2011, vêm entendendo essa mesma verdade, que é uma verdade história dialética, ela não é minha verdade, que um monte de pessoa, quando é combatido com este objeto, o problema do que eles seguem, de uma teoria quântica corrompida, de uma ciência corrompida, de uma hermética corrompida e etc e tal, aí querem crucificar a mim. Mas não, é o objeto que justifica. Eu só sou a mensageira daquilo que eu achei, que eu encontrei dentro do manuscrito, né? E o objeto para mim, né, se mostrou e falou, porque obviamente que eu também fui atrás desse objeto dentro da própria arqueologia para analisá-lo, né? Porque quando eu vi que era um sistema incrível, né? Para assim dizer, tá? Então ciência política, sim. Tá? Tem um problemão aí, que vai ter a ver com os jacobinos de extrema esquerda e os girondinos de extrema direita fingindo conflitos lá na época da Revolução Francesa para, nesse conflito e concorrência, garantir a teologia da mesa papal e a infantaria corrompida no sistema. Tá? Lá da mesa de Napoleão, por assim dizer. Na minha obra, A Razão, Ciência e Espírito, parte 1, tem ali essas explicações, tá? Mais ou menos, né? Ela pode não estar perfeita, tá bom? Bom, segunda pergunta de Amaury sobre o DNA, né? Ele deu risada aqui e tal, deve ser quando eu falei do Gadu, né? Quero saber sobre a passagem que Jesus ordena com que os porcos... Essa é legal. Com que os porcos se jogam no abismo após receber os espíritos de um homem possuído. Eu tenho que ir lá direitinho pra abrir. Deixa eu ver se eu acho aqui com o termo porcos e a gente já abre já. Peraí.
Mateus, e andava pastando distante uma manada de muitos porcos. Aqui, e andava ali pastando do monte de uma grande manada. Ó, veja bem, você tem essa passagem em Mateus e em Marcos. Você não pode só ler Mateus e Marcos para abrir, você tem que abrir Mateus e Marcos. Então, deixa eu ver se eu abro alguma coisa, porque senão eu deixo como uma live, tá entendendo? Para falar especificamente dessa passagem, tá? Vamos ver. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, peraí. Porque senão vai... e eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ó, aqui já tem chave. Você veio, Jesus, nos atormentar antes de que tempo, né? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Ah, e aqui tem muita hermenêutica. É o seguinte, eu vou ter que ler todo o capítulo e Marcos e tal para poder traduzir o melhor que eu posso aqui, né? Caneco! Peraí. E assim eles introduziram e os e ele lhes disse, ide então aos porcos. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos, então a gente tem que ir aqui, ó. Henrique, não. Quero ver o caneco. Não, não tem caneco nada. Pá. Ele tá mostrando a foto perto do sucrinho. Henrique, você está quebrando a regra. Não. Ó, tá quebrando a regra. Não. Você tá fazendo barulho. Agora eu disparo o seu caneco. Ó, aqui no dicionário de Chevalier tem porco. Então a gente tem que ir lá ver o porco, né? O porco simboliza a comilança. Logo é o guloso, a voracidade. Ele devora e engole tudo que se apresenta, tá? Em muitos mitos é esse papel de soverdouro que lhe é atribuído. Então ele tem vários mitos que vai agora definir o porco como aquele que come demais, é guloso, é ostentador. Então a gente tem que entrar nessa simbologia agora, entender essa condição aeropagita, eu vou chamar dessa forma, através dos dicionários de Simon de Chevalier, aí ir para os versos e começar então toda uma análise da coisa, tá? Provavelmente aos porcos podem ir os demônios, né? Porque aos porcos que são gananciosos, viciosos, não se conseguem conduzir na virtude, que vai então todos os demônios e agora joguem ao mar de sal para... Seria talvez essa estrutura aqui da coisa, mas né, não concluí nada, só né, de uma forma bem né, ampla. Tá, legal. Então deixa eu ver só aqui que tem mais... A história é um plágio. Ai, não. Não é. Peraí. Falou de Jesus, aí o Amaury disse que a história é um plágio. Não, não é. Ela é um plágio nos falsos eruditos. Nós temos os falsos eruditos e os verdadeiros. Os clássicos modulares são plagiados pelos falsos, tá? Que mantém esse agora, eu vou usar nessa forma simbólica, o tal terceiro Reich da coisa. Tá? Que é e ainda é hoje, tá? Deixa eu ver aqui. Então, isso também é uma análise muito reduzida. Quando você fala que a história é um plágio, isso é até corrupto na percepção. Tem que tomar cuidado com certas defesas perceptivas, porque isso pode corromper os caminhos, tá? De análise de quem ouve, de quem quer entender... Né? Tem que tomar muito cuidado agora. Agora a inteligência, sabe? O entendimento, essa sabedoria, a forma de aplicar, ela tem que ser muito bem organizada, tá? Tá. Bom, a Mauri gostou, obrigada. Mauri, os termos linguísticos que falam, não entendo, é pelo fato do meu nível de conhecimento, pode ser. Eu acho que é a falta do objeto, porque o objeto em si, das próprias defesas de Kant,
Quando se compreende ele, você desmembra todas as coisas. Por isso que nas defesas de Heidegger, conforme uma tese que eu li, que me encaminharam da própria USP, muito boa, por sinal, mas cheia de dúvidas por causa do problema da historicidade, não de quem escreveu, ou da banca, nesse sentido, né? A gente tem aquela condição que eu coloco na obra de Heidegger agora, de Descartes falando que a gente nem precisa da arqueologia para desenvolver qualquer coisa sobre o objeto que é arqueológico e toda a sua verbalização numérica, tá? Porque o objeto, na sua linguagem, com os seus números e a sua geometria, já fala por si descrevendo as coisas da natureza e da própria cosmogênese. Mas veja bem, se só existisse o objeto hoje, não mais a arqueologia, a gente começaria do zero, que não precisa, né? Porque na arqueologia existem os não corruptos. Euclides é um não corrupto. Einstein é um corrupto, né? Então a gente tem que se esforçar agora na separação desse evércio de Descartes, e que Rousseau também reclama, e a própria Bíblia, que é a separação desse joio e trigo, né? Perder tempo com essa limpeza da casa para depois trabalhar o verdadeiro evércio, que é a res extensa, que eu chamo na minha obra de Heidegger, né, do futuro social de Heidegger, esse problema, eu chamo de evércio da escola de Wolff. Mas essas ferramentas ficam aos expertises da minhas defesas dignos, tá? Claro que os expertises corruptos vão poder se deleitar, né? Mas esses para mim também são os porcos, não me interessam, que todos leem, mas, né? Mas para mim, eu faço para os que são dignos, os sábios de Daniel Bíblico 12, que nos últimos tempos entenderão, né? Que são os gigantes que não querem fama, mas são gigantes, entende? Né? Que a gente já tem lá no topo, viu, gente? Não pensa que no topo, nessa guerra, porque não é você que derrubou os Bilderbergs e os Rockefellers antes mesmo dos Bilderbergs e os Rockefellers virem à vista, tá? Tem que se entender isso, tá? Bom, e eu adorei, professor de história Rafael Pereira, obrigada lá, eu tenho um professor de história, eu adorei a sua explicação, tá? Muito obrigada, professor. Espero que colabore, tá? A história, ela precisa ser realmente resgatada com muita, como é que eu falo? Com muita sabedoria agora e não corruptibilidade, tá? Para se estruturar um futuro contrariando, sim. Vou ter que usar esses termos até meio pesados, né? Parecem conspiratórios, mas é uma realidade, o terceiro Reich, tá? Por assim dizer. Não desmerecendo a Mauri, viu? Mas obrigada também, a Mauri, pela sua participação, que é imprescindível aqui. Você disse que tá adorando, obrigada. Lembrando, gente, que a obra de Heidegger, ela é realmente importante mesmo para as áreas, né? Que eu chamo de expertises da filosofia, entende? Essa parte já não é minha mesmo. As minhas defesas é o objeto como ele é. Eu sou clássica modular e não vou deixar de ser por ninguém, tá? Eu defendo Jesus Cristo, sim, porque ele se provou para mim na própria história dialética que ele é um homem, o filho do homem digno pelo futuro, entende? Ele nunca pensou no poder, ele sempre pensou em falar apenas a verdade, entende? E o poder, ele é uma consequência, né? O poder, a sua eternidade de ser em obra, agora é uma consequência daquilo que você produz em obra, tá entendendo? É isso que eu quero dizer, né? Quer dizer, mas também que em hermética isso daí tem que ser também reorganizada e tudo mais, tá? Vamos ver aqui só o finalzinho, a gente já para por aqui. Plágio, falei quando falou do Einstein em algum momento. Não vou conseguir lembrar, estou muito... Ah, sim, o Einstein plagiou mesmo, tá? O Amaury, você tá correto, ele plagiou mesmo. E olha, gente, vai fazer o curso de Euclides que ajuda a página, tá? Luiz Paulo, aí agora, como é que eu vou explicar Evércio? A gente já excedeu o tempo aqui. O Evércio
na minha obra, O Futuro Social de Heidegger, ele vai estar explicado na condição Eversio de Descartes e Russell. Nada mais é do que resgatar a arqueologia, tá? As coisas dos antepassados. Euclides, que já nas abadias de Batilda se fazia antes mesmo da Renascença, conforme a minha obra, A Razão, o Senso e o Espírito, né? Parte 1, Problema Perceptivo das Cruzadas. Então, resgatar essas verdades, tá? E agora, entre geometria e trigonometria, na representação, provar as coisas, defesas da razão pura de Kant. É o tal objeto em si visto, tá? Então, o Eversio, ele tem essa potência de resgate, quando em Descartes e Russell. Mas na minha obra, Expertises de Filosofia, eu coloco ali a existência de mais 2 Eversio, que é o Eversio destrutivo de Heidegger, que usa só o 5º axioma do pulso da resistência da res corpórea do signo, que é o pulso de implosão da coisa, que também é debatido a importância desse pulso na obra Areopagiton, de Dionísio Areopagita, descrito na minha obra Razão, Senso e Espírito, parte 1, Problema Perceptivo das Cruzadas, e um terceiro Eversio, que eu chamo de clássico modular, que está no exemplo dos osteoclastos e osteoblastos, que é esse pulso descrito no objeto arqueológico, que é esse plasma aqui, ó, tá? Ele tá o tempo todo assim, que uma hora eu vou trazer, eu quero trazer na minha obra, que eu sou pirada por essa obra. Assim, na minha cabeça parece que ela já tá escrita, que é Origami, um possível universo, mas ela não vai ser desenvolvida nem esse ano, nem o ano que vem ainda, né? Mas eu ainda vou desenvolver ela, tá? Então, gente, obrigada mesmo. Olha, hoje a participação foi excelente, muito obrigada. Colaborem. Silêncio. Para eu poder ganhar aí meus pontinhos com o Facebook e o nosso conteúdo, só por você assistir, ser monetizado e já ajudar todo o nosso conteúdo aqui, tá bom? Um grande beijo para todos e até sábado. Não percam que a gente vai falar da Arqué e da Physis, que tem a ver com esse Eversio da escola de Wolff aqui. Esse pulso. Dá aqui minha mão. Eu vou catar você. Esse plasma, tá? Esse plasma. Entende? Esse entendimento do abrir e fechar da estrela. Tchau, gente. Obrigada e até a próxima.